cedo. Era pra ter uma alegria. Você vai enxergar? Agora eu vou pegar a palavra. Aí ela não precisa, é só pela achando. Ela que sim. Gente, bom dia aí pra todo mundo. Primeira coisa, todo mundo falou check-in? Seguinte, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Né? Esse dia pra gente é muito especial, como todos, né? Nossos dias aí. A gente convidou desde pedreira, fisioterapeuta, né? Pra poder estar aqui hoje abrindo, né, esse momento com vocês, falando da importância do movimento. E aí agora eu vou deixar que ela mesma se apresente. De antemão, né, agradecer a você por ter aceitado esse convite. É muito importante para a gente que os nossos alunos entendam que a saúde precisa ser enxergada de forma integral. Né? E uma fala de Deus, que foi a fala do nosso cartaz, né, do nosso carro, é que movimento é cura. Então a gente não trabalha com a ideia, né, de que eu vou buscar um movimento depois que o problema aconteceu. Não, eu estou curado e eu me movimento porque eu estou bem. Né? E assim como quando eu preciso, né, de cuidados especiais, eu também preciso estar em movimento. Né? O corpo precisa estar sempre se movimentando. Então ela vai fazer esse bate-papo. A ideia é o bate-papo e depois o treinão. Então assim, é para ser uma troca mesmo. Legal, ela já vai puxar uma mobilidade também. Então aproveite o momento, aproveite toda a sabedoria que vocês têm para nos oferecer. E tenho certeza que é muito bom. Mas vamos lá, eu tenho um pouco de tempo e eu pedi um script aqui que minha parceira está aqui, porque senão eu falo demais. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, a convite de toda a família Taurus. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente. Me chamo Deise Pedreira, sou fisioterapeuta, trabalho hoje com medicina integrativa, medicina regenerativa. Sempre fui uma fisioterapeuta meio fora da caixinha. Então, enquanto todos os meus pacientes chegavam lá desesperados em ter que parar de treinar, parar de fazer a atividade deles, por conta de alguma dor, alguma lesão, eu sempre estava trazendo para eles o contrário disso. Né? E essa é uma fala que eu sempre tive. O movimento realmente é a base preventiva e também uma base de cura e tratamento. E é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês. E, na verdade, hoje, a minha visão não vai ser de fisioterapeuta apenas, mas de uma pessoa que foi atleta e que tem como base de vida os pilares do movimento, o esporte, a atividade física, o exercício. Então, eu fui atleta de natação por muito tempo e quando eu resolvi parar a natação, por vários motivos, porque uma coisa é você ser atleta, outra coisa é você ser praticante de algum exercício, de algum esporte de maneira lúdica. Né? Ser atleta requer uma responsabilidade de treinos e terapias coadjuvantes e de hábitos de vida que precisam ser muito rígidos. Né? Se eu posso falar sobre rigidez. Mas uma escolha, ser atleta é uma escolha. E quando eu vi que não dava mais eu ser atleta de verdade, no sentido da palavra, ser saudável com isso, eu decidi parar. E aí fiz a transição com o criado e depois disso daí eu fui fazer e procurar outras habilidades, porque o nadador só sabe nadar. E aí eu fui pro tênis, pro beach tênis, e aí eu fui indo. Hoje eu faço crossfit, faço vôlei de praia, faço jiu-jitsu. E o que ocorrer? Corro quando os amigos me botam na laranjada. E, enfim, e nado 2 vezes no ano só para me manter em uma prova específica que esse ano eu fiz com meu parceiro aqui. Então é isso. E eu sou isso. Eu sou essa pessoa que me movimenta, eu sou essa pessoa que procura ter uma vida com qualidade e longevidade. E a gente está aqui falando sobre o corpo é cura, mas a gente precisa se preparar para se manter ativo por toda a vida e ter qualidade de movimento por toda a vida.
Então, falar sobre isso, a gente fala de alguns pilares. E quando a gente está aqui numa box de CrossFit, e eu falo também muito que o mão do nadador não tem igual. O mão do nadador não tem nenhum esporte que dê. E quando eu falo de CrossFit, eu falo que quem faz CrossFit tem preparação para tudo. O CrossFit é uma atividade que te prepara para a vida. Porque é uma atividade complexa, é uma atividade cheia de estímulos. Então você tem estímulos de força, você tem o ginástica, você tem o metabólico, você tem estímulos mentais fortíssimos, porque está aqui dentro, você luta contra seus medos. Eu mesmo nunca dei cambalhota na vida, é o que eu digo, nadador só sabe nadar. Nunca dei cambalhota, não sei na virada na piscina, e aqui eu tive que lidar com os meus medos, tive que lidar em subir na barra, medo de altura. Então, dentro dessa box aqui, vocês têm estímulos variados. E assim, porque temos estímulos mais variados, a gente precisa estar preparado para todos eles. Então, a primeira parte dessa nossa conversa, já vi muito mais aqui, já esqueci, mas é se preparar esse curso. E a base de preparação, não só para o CrossFit, mas para qualquer exercício que vocês farão, para atividades do dia a dia, para o seu trabalho, são os nossos hábitos, né? E hoje a gente tem 3 pilares de hábitos saudáveis, né? Todo mundo sabe: sono, alimentação, o exercício físico. Mas dentro da minha experiência, dentro do consultório, hoje o que eu mais vejo de problemas em relação aos hábitos de vida e repercussões desse estilo de vida no nosso corpo é o sono. Hoje o sono é uma alicerce muito importante, uma alicerce que está sendo muito descuidado. Não só pela nossa rotina do nosso dia a dia, mas por descuido mesmo. Hoje a gente ficou complementa, esse dia está complementado com poucas horas de sono, na hora que dá, e aí eu complemento depois do sono, depois do almoço. O sono é prioridade. O sono é prioridade para a recuperação muscular, o sono é prioridade para o crescimento muscular, o sono é prioridade para a nossa mente, para a nossa memória, para a gente ajustar tudo que a gente aprende durante o dia. E com isso vem prevenção de lesão, né? Melhora da performance, melhora da disposição, do foco, da saúde, do desempenho que a gente tem na nossa atividade. E quando a gente fala de sono, eu falo de algumas coisas, tanto de quantidade de horas, qualidade desse sono, como também de horário de sono. Lógico que estamos falando com adultos que trabalham, que têm horários de sono completamente diferenciados por conta, às vezes, do trabalho. Mas o que eu observo é que muitas vezes, simplesmente, a pessoa não dorme cedo porque não quer. Né? Não dorme cedo porque fica em casa fazendo e procurando fazer N atividades que não seja dormir. Porque eu me contento com 5 horas de sono. E o nosso sono, ele precisa se iniciar, a preparação do sono precisa se iniciar 2, 3 horas antes, para que a gente, 21 horas, 22 horas, a gente já esteja realmente dormindo. Porque existem substâncias, existem hormônios que são liberados apenas neste horário. E o GH é um deles. E aí o que a gente faz? Como a gente não tem GH no nosso corpo, a gente precisa suplementar GH e muitas vezes suplementa de forma errada. Então, dormir no horário certo, a quantidade de horas necessárias e ter um sono profundo é fundamental para iniciar esse preparo para o nosso exercício. E quando a gente fala em alguns requisitos que a gente precisa observar quando a gente fala de sono, porque às vezes eu pergunto, como você dorme bem? Aí se vai responder tudo. Mas você acorda de noite? Acordo para xixi uma vez. Não é o normal. Ah, mas eu bebo muita
eu vou falar uma coisa aqui que às vezes bem polêmica. A gente não acorda porque sentiu vontade de fazer xixi. A gente acorda e à medida que a gente acorda, o nosso corpo se sente preparado e ativo para tudo. E vem a vontade de fazer xixi. Então, se você dorme uma noite inteira, você não vai sentir a necessidade de fazer xixi. Não vai sentir a necessidade de comer, não vai sentir a necessidade de N coisas. Então, quem diz, eu bebo muita água de noite, por isso que eu acordo várias vezes. Esqueça, você está acordando porque o seu sono não está aprofundando e seu corpo não desliga. Porque nós somos perfeitos. Perfeitos. O Criador criou a gente perfeito. E o nosso corpo é perfeito. Se a gente está dormindo, observe o urso em pé, ele vai ter nada. Ele só dorme. E a gente deveria ser assim. No momento que a gente está dormindo, a gente não tem vontade de fazer xixi, não tem vontade de comer nada, porque a gente está ali desligado. Justamente para o nosso corpo se recuperar. E é o que a gente não faz. E o processo de digestão é outro. Porque se a gente come muito carne, se a gente come alimentos que fazem com que essa digestão seja mais lenta durante a noite, a gente também não vai dormir bem. Então, pensem, eu preciso, é uma das coisas que você tem que sair daqui focado nisso. A gente precisa dormir com qualidade, para que a gente tenha no outro dia uma performance, uma disposição, um foco para o que quer que seja. Você está preparado para isso. O segundo pilar é a nossa alimentação e a nossa hidratação. E quando a gente fala em alimentação, dentro de um esporte, muitas pessoas pensam em restrição de certos nutrientes, de restrição, de contagem de calorias. Uma outra coisa que a gente precisa pensar muito também. A gente tem um dia inteiro de atividades. Seja ela no esporte, seja ela no nosso trabalho, seja em casa, em qualquer situação. A gente precisa estar nutrido durante o meu dia. Então eu não posso contar e ficar sentindo necessidade, falta de energia por conta de uma alimentação que eu restringi, se eu preciso de energia. A alimentação é uma das nossas fontes de energia. E eu não posso me sentir enfraquecido porque eu tenho que restringir caloria ou quantidade de comida ou algum nutriente que eu preciso comer. Esqueçam isso. Esqueçam essa possibilidade. Comam para se nutrir, para ter energia. Deus, mas se eu deixar eu vou comer depois. Isso é um desequilíbrio. O seu corpo está desequilibrado porque uma pessoa que está equilibrada, volto de novo, nosso corpo é perfeito, a gente não vai comer além do que a gente precisa. Esqueça, o corpo equilibrado está funcionando bem, não vai sentir a necessidade de comer o que precisa, mas vai sentir sim a necessidade de se nutrir, de estar com energia para o meu dia. E aí sim, no final do dia, quando eu não preciso mais dessa energia, é o momento que hormônios também entram e que fazem a gente fisiologicamente, bioquimicamente, diminuir a nossa fome. Por quê? Porque eu não vou dormir. E eu não preciso mais de tanta energia. Né? E aí, isso é o fisiológico, isso é o natural. Eu senti fome, senti essa demanda energética durante o meu dia, e no final do dia, meus hormônios vão atuando para que essa fome diminua, para que eu me sinta saciado e que eu durma. Porque se eu chego em casa com fome, eu não tenho boas escolhas, porque o nosso cérebro ele precisa de energia rápida. E a energia rápida é carboidrato simples, o que está ali na hora, e aí vai. Então eu não vou ter boas escolhas quando o meu cérebro está com fome. Ele está em desequilíbrio. E aí eu estou com fome e eu quero comer muito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dormir. E essa energia que eu estou botando para dentro, que não vai ser utilizada, ela vai ser
isso eu não vou entrar aqui, mas falando rapidamente, a gente tem nutrientes de energia rápida e nutrientes de energia mais prolongada. Então, os carboidratos são energias que eu consumo agora para daqui a 10, 30, 40 minutos. Proteínas, gorduras boas são energias a longo prazo. Então, sim, eu posso consumir uma proteína à noite, uma gordura de boa qualidade, que eu vou, durante a noite, bem, para o outro dia eu ter essa energia ali acumulada. O carboidrato, não. Se eu não uso, eu acumulo. E aí, por que eu não emagreço? Por vários motivos que depois a gente vai falar. E o terceiro pilar é a preparação. São terapias coadjuvantes que eu preciso ter para que eu consiga a minha performance, para que eu consiga estar aqui sem me lesionar, para que eu consiga me manter em movimento o tempo inteiro. E aí a gente fala de mobilidade, aí a gente fala de treino de força, aí a gente fala de várias terapias que são utilizadas como prevenção, como a liberação, a postura, o pilates, todas as terapias dentro da medicina regenerativa, e aí a gente vai em uma outra conversa falar sobre isso. De forma preventiva, são terapias coadjuvantes que a gente precisa ter essa responsabilidade com o nosso corpo, que não é deixar só para o coach fazer isso. O coach está aqui para trazer para vocês o CrossFit, e cabe a nós estarmos preparados para essa atividade. Então, ter um trabalho de força associado à atividade que você faz é muito importante. Trabalhar a sua mobilidade, não deixar o coach aqui, 10 minutos de mobilidade, a gente gastando tempo, chegando atrasado, né? Sem querer fazer a mobilidade da forma certa, vai trazer lesão, não vai conseguir fazer, e eu vou ter que parar. E quantas vezes a gente vem numa demanda grande e a gente precisa dar um passo atrás e parar porque ocorreu algo que é responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. Então, mobilidade, alongamento, e aí falando dessa diferença também, né? Mobilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de se movimentar em amplitudes de movimento, vai utilizando várias articulações. O alongamento é específico, é pontual, e a gente precisa respeitar o nosso corpo e ter uma rotina para que a gente vá ganhando tanto força quanto mobilidade. Não adianta estressar o corpo de forma que ele não consiga te dar. Então, para preparar meu corpo para ele manter ativo durante a minha vida, eu preciso saber que a responsabilidade é minha e que eu preciso me entender. Eu preciso entender meu corpo, eu preciso escutar meu corpo que dá sinais sobre isso. E a gente não escuta. É aquele cansaço prolongado que eu não escuto. Não, porque eu não tomei café. Ou eu perdi noite. E aí vou deixando. É a minha dificuldade em aumentar a carga. É aquela dorzinha no corpo todo que eu ignoro. Então, é o cansaço excessivo durante o trabalho. É um sono que eu chego em casa, não consigo desligar, não consigo dormir. Então, a gente precisa escutar o nosso corpo. E escutar o nosso corpo é respeitar os nossos limites. E o CrossFit é uma atividade, assim como o esporte em geral, mas é uma atividade que, na sua base, é uma base competitiva. E a gente precisa entender que a competição maior é com a gente. E além de ser com a gente, é com o momento que a gente está passando. Então, quantas e quantas vezes trazendo para mim, eu olho vídeos meus e vejo, poxa, eu pegava essa carga, hoje eu não me vejo pegar. Eu fazia esse exercício assim, hoje eu não me vejo. É um momento que eu estou passando. E para eu entender o porquê desses motivos que estão acontecendo comigo, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso escutar o meu corpo a todo momento. E isso é para a nossa vida.
né? Então, essa escuta, essa consciência corporal que a gente precisa ter, esse olhar e essa escuta do nosso corpo é de suma importância para que a gente não precise parar. Desempenho, performance, é escuta. É inteligência e escuta, é inteligência de treino. Escuta a inteligência de treino também. Então, pensar nisso tudo é entender que somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Nós somos responsáveis. Entender que a gente precisa se preparar para a nossa vida e que existem sim estratégias que podem ser feitas. A gente precisa voltar esse equilíbrio fisiológico do nosso corpo, porque ele é sábio, ele vai dar conta, e precisa respeitar os nossos limites. E quando eu falo isso, ontem eu fui correr, né, 21 quilômetros, só para dar um exemplo. Fui correr 21 quilômetros, que Priscila é minha parceira de treino, minha dupla. Ela não pôde ir, ia ser a primeira meia maratona dela. E ela teve travou o corpo dela e a gente fez algumas coisas, ela melhorou, mas ela resolveu não ir. Por quê? Porque ela tinha a responsabilidade de estar comigo aqui hoje. E se ela fosse ontem e travasse, ia dar problema para ela. E aí, durante a prova, uma prova de 21 quilômetros, as pessoas saem do 21, tem pessoas que pegam você do 10, tem pessoas que pegam você do 5, e você não sabe quem é. E se você se compara com o outro, e o cara passa de você e você diz, não, eu vou atrás dele, por que ele passou de mim? Eu vou lá, e o cara está fazendo 5, e você já estava fazendo lá seus 16, 17 quilômetros, e você nem sabia. Então, se conhecer é rebaixar esse ego, é se comparar a si mesmo e ao momento que você estava vivendo. Eu não corro, e eu fui correr 21. E aí, ok, eu vou respeitar o meu corpo, porque eu tenho pulmão, mas eu não tenho músculo preparado para a corrida. E se eu exagerasse, eu poderia me lesionar. Então, CrossFit, assim como a vida, é se comparar consigo mesmo. E se comparar consigo mesmo no momento que você está vivendo e no dia que você está vivendo. Isso é respeitar limites. E eu sei que isso é difícil. Isso eu não tive de uma hora para outra, a Priscila muito menos. Para ela parar, foi muito difícil. Mas a maturidade, e eu não falo de idade, mas a maturidade de cada um nesse processo de autoconhecimento é quem vai trazer e quem vai a longo prazo dizer quem eu sou, quem somos e o quanto eu vou me manter saudável e longevo com qualidade de vida lá na frente. É o que a gente faz hoje, tá? E sempre dá tempo, sempre dá tempo. Eu tenho 47 anos hoje, eu galguei tudo que eu tenho até hoje através desse caminhar a cada passo. O que eu como hoje, o meu durmo, o meu treino, tudo que eu tenho hoje como pessoa ativa foi passo a passo. Não se comparem. Vivam a vida de vocês de forma individual e sempre para frente. Volta aí para ver se você vai falar para finalizar, porque eu quero treinar, né? Eu acho que é isso, né? Já falei? Foi? Então, eu fiquei no o exemplo, né? De Priscila. Priscila se lesionou, travou toda a musculatura e isso, gente, diz muito sobre várias coisas. Diz sobre exageros, mas diz também sobre quem é Priscila. Priscila dá plantão, não dorme, apesar de manter a alimentação saudável, rotina de treino, o
trabalho dela, ela não consegue dormir. Precisa de privação de sono. Junto com isso, o emocional, né? Tudo isso envolve como a gente vai travar. E ela travou, aí fez um salve, aí na agonia dela, não tenho tempo para ir te ver, eu vou na emergência. Aí chega lá e o médico falou, você tem que parar. Você tem que parar de treinar, vai tomar aqui uma inflamatória e vai parar de treinar. Aí ela faz o quê? Liga para a emergência. Aí eu falei, eu disse, se não adiantar você ir, venha para cá. E aí ela virou para mim e fez, e aí? Eu tive que parar, porque realmente ela não conseguia andar. Eu não conseguia andar. Aí eu disse, não, você não tem que parar. Você vai se movimentar. Você precisa dar esse estímulo ao corpo. O corpo precisa entender, tirar você desse quadro de lesão. Porque se eu paro, o corpo dizia, ela parou. Nem olhe. Não, movimente. Faça mobilidade, faça agachamento, faça elevação pélvica, vá fazer abdômen. Faça o que seu corpo está pedindo e o que ele precisa fazer sempre tem que trazer. E assim ela fez. E fez um treinão. Fez puxado, fez agachamento, fez abdômen, fez tudo. E o corpo dela foi entendendo que o que ele é movimento. E o corpo entendendo que eu sou movimento, ele vai relaxando e vai soltando. Esse é o exemplo que eu trago e que se a gente se mantém nesse conhecimento, a gente consegue não parar. Eu raramente me lesiono. Isso eu tenho orgulho de dizer, eu raramente me lesiono. Passei minha vida toda de atleta sem uma lesão. E hoje, com essas loucuras, de fazer tudo que vem, joguei tênis, aí o professor disse, você pode ter a condilite, não tive. E aí, não tive. E às vezes eu sinto um pouco, mas eu acho que as minhas questões de incômodos que eu sinto vem muito mais de um contexto global do que de uma lesão específica por um determinado treino. Então, o que eu deixo aqui para vocês é que o movimento é prevenção, mas o movimento também trata, o movimento também cura. E para que o movimento seja uma fonte de cura e de tratamento, eu preciso ter a minha responsabilidade em prepará-lo para aquilo. A gente vai iniciar agora a mobilidade para a gente iniciar o treino. Eu tinha programado para eles até fazer a mobilidade, mas vindo para cá, minha cabeça não para, né? Vindo para cá, eu pensei em fazer algo para vocês, justamente para trazer essa questão dessa consciência da importância dessa mobilidade. Eu vou pedir, nosso treino é em dupla, eu vou pedir que vocês já se dividam em dupla, enquanto eu vou só trocar minha roupa aqui 1 minuto para o treino, se dividam em dupla, se mantenham nessa conexão de alguma forma um silêncio, que eu vou só trocar de roupa para a gente fazer os 5 minutinhos de mobilidade e a gente iniciar. Aqui é comigo que a gente precisa aproveitar, tá bom?